Mas Brasília? Por quê? Foi o que eu ouvi das pessoas depois de já ter comprado a passagem e reservado o hotel para ficar por quase uma semana. Eu só queria contar depois de tudo feito. Talvez eu já esperava esse tipo de questionamento. De toda forma, eu só queria ser a única envolvida para eu não desistir, não me julgar, não me achar estranha. Foi numa época em que eu estava aprendendo a fazer mais e falar menos, porque parecia que cada vez que eu compartilhava as coisas antes de ter realmente feito, eu desanimava, perdia a vontade no meio do caminho. Agora eu respondo, Brasília, por quê? Não foi uma escolha ao acaso. No fim, as circunstâncias favoreceram. Era para ter Brasília e o porquê eu descobriria lá. Em 2023, eu senti uma inquietação por fazer uma viagem. Queria viajar sozinha pela primeira vez. Queria descobrir o prazer de uma viagem comigo mesma. Como eu me faria companhia, como eu me sentiria bem comigo e como eu me sairia falando com as pessoas sem conhecê-la. Na época, eu havia descoberto a astrocartografia. É uma ferramenta que fala das influências energéticas dos lugares sobre você. Eu sou uma curiosa nata. Gosto de descobrir as diferentes formas de interpretar a vida, de dar sentido à vida. Resolvi experimentar. Brasília foi o primeiro lugar que cliquei e foi bastante favorável. Pesquisei o valor da passagem e estava barato, uns R$ 450 a ida e volta. Mas eu ainda estava com medo de fazer isso, medo de me acharem estranha, porque eu mesma já estava me achando esquisita. Deixei quieto, esperando acordar no outro dia e pensar que foi só um surto meu. Mas a vontade persistia. Então, dia depois, voltei a pesquisar e a passagem havia aumentado para quase R$ 500. Vi que era agora ou nunca. Há decisões na vida que a melhor oportunidade é naquela hora que você vê. Você não pode ficar postergando. Quanto mais eu adiasse, mais o valor aumentaria e eu tenderia a desistir. Depois de tudo feito, guardei silêncio. Precisava eu processar primeiro e depois eu compartilharia com meus amigos, minha família, quando chegasse próximo da data da viagem. Para algumas pessoas, isso é só algo trivial, mas para outras, isso é lidar com muitas circunstâncias da vida dela que a desafiam, a intimidam de alguma forma. Eu sou essa outra. Quando você vive imerso em uma realidade superprotetora, bater asas parece ser como ativar uma bomba, algo arriscado. Você pensa que vai explodir, mas na verdade você vai apenas voar. E voar é um risco. Não porque vai te destruir, mas porque pode te levar longe. E algumas pessoas têm medo de que você vá longe, se afaste muito dela. E a verdade não é que o maior medo dela seja você não voltar, mas o maior medo delas é se sentirem sozinhas. De algum modo, elas precisam de você para não se sentirem sozinhas. E se você não se der conta, você pode se impedir de ir porque também sente medo de deixá-las sozinhas. Você também acaba sentindo medo de ficar sozinho. Eu precisava ir para Brasília. Eu precisava confrontar meus medos comigo mesma em uma realidade que eu não conhecia. Eu queria estar inteiramente sozinha para me cuidar ali e saber como lidar com as pessoas ao meu redor para chegar aos lugares. Eu precisava ir para Brasília. Eu havia planejado me entregar por lá de forma solitária, mas a vida me surpreendeu. Uma colega de escola morava lá e eu comentei com ela de que estava indo para lá. Ela me ofereceu a casa dela para ficar, pois trabalhava o dia todo. Fiquei resistente porque queria ficar sozinha. Aquela oportunidade burlaria aquele pensamento, mas achei que poderia ser favorável, pois economizaria no hotel. E de toda forma, eu estaria sozinha quando fosse andar por lá, pois ela estaria trabalhando. No fim de semana, eu descobri o quanto era mais confortável ter carro para se locomover por alguns lugares lá. E percebi uma coisa ainda mais valiosa. Eu nunca estaria sozinha.
Talvez eu estivesse sendo radical, exagerada com essa necessidade de ficar sozinha, não querer mais ninguém envolvido nessa viagem. Apenas eu mesma para curtir comigo mesma, saber como me sentiria. Mas a vida me mostrou que eu nunca estaria sozinha e que a questão não era essa. A mulher que estava ao meu lado no avião, depois de uns minutos de voo, conversou comigo por quase 1 hora. Tanto que eu não percebi que já tínhamos chegado em Brasília. Para mim, só havia se passado meia hora. Ela disse que quando viajava, sempre procurava puxar conversa com quem estava ao lado dela para o tempo passar mais rápido, porque ela não conseguia ficar parada. Quando desci, o local era totalmente estranho para mim. Nunca tinha ido para Brasília, não conhecia o aeroporto. Fui me guiando pelas placas. Então, quando parei para achar a saída, uma senhora parou na minha frente no corredor e me perguntou onde ficava a saída, mas que ela também queria ir ao banheiro. Eu disse a ela que não sabia, mas poderia olhar as placas porque também queria sair. Caminhei ao lado dela e fomos conversando. Achamos do banheiro, decidi entrar e encontrei a mulher com quem havia passado a viagem conversando. Não vi mais a senhora e acabei saindo do banheiro com a mulher do avião. Ela morava lá e me levou até o ponto de táxi. Eu acabei não pedindo contato. Eu ainda estava com a mentalidade de que queria fazer meus passeios sozinha, queria ficar comigo mesma. Aquilo ali era totalmente novo para mim e eu estava cercada o tempo todo por pessoas que me guiavam de algum modo. No meu primeiro dia de passeio, indo para o templo budista, após finalizar a corrida com o Uber, meu celular deu problema. O motorista ficou praticamente 15 minutos parado comigo lá e foi extremamente gentil o tempo todo, dizendo que estava tudo bem, que ia funcionar, que era para eu ter calma. Aquilo me surpreendeu, mas eu já percebi que o passeio ia começar muito bem, já que começou daquela forma. Na rua, após sair de um lugar e querer ir andando para outro, eu fui até uma mulher que trabalhava como manobrista e perguntei se poderia ir andando até o Santuário João Bosco. Queria saber se seria muito longe, se seria seguro, mas ela não soube responder, então parou 2 mulheres para pedir essa informação. Estava um sol quente, Brasília realmente é bem seca, mas eu ainda não estava sentindo os efeitos da secura, apenas o sol estava muito forte. Essas mulheres pareciam trabalhar em algum prédio próximo. Ficaram paradas por quase 20 minutos debaixo daquele sol que já estava me incomodando. Eu querendo sair dali e elas lá pensando e falando sobre a melhor forma de eu chegar onde eu queria. No fim, me recomendaram um ônibus. Eu me senti tão agradecida pelo tempo delas ali comigo. Quando peguei o ônibus, na verdade, era um micro-ônibus. Antes de passar pela catraca, eu perguntei se o motorista poderia me sinalizar quando chegasse ao local. Ele disse para eu me sentar ali na frente. Só havia uma cadeira ali perto dele. Conversou comigo e percebeu que eu não era de lá. Me avisou onde descer e como chegar no lugar. Também me senti muito acolhida e muito agradecida por essa pessoa. Do santuário, eu fui andando para um shopping que havia próximo. Passei por uma rua onde fiquei encantada com as flores lilás. Fui ao shopping atrás de um sorvete no quilo com preço acessível, mas não achei. Eu havia finalizado o passeio ali. Fui para o ponto de ônibus, era horário de pico. Eu tinha pensado em pegar um ônibus, mas desisti. Estavam lotados e eu não sabia qual pegar de fato. Quando peguei o celular para chamar o Uber, vi uma mensagem da minha amiga. Estou saindo do trabalho daqui a pouco. Posso te buscar onde estiver. Olha que maravilha! Em 20 minutos ela passou no ponto de ônibus e fomos embora. Eu precisava ir para Brasília. Eu precisava compreender que ser independente não significava ser solitária. Eu poderia viver momentos comigo mesma, mas eu também poderia encontrar pessoas que poderiam me ajudar, que poderiam contribuir na minha jornada, no meu passeio. Eu tinha ido para ficar sozinha, mas Brasília nunca quis que eu ficasse sozinha. Que aquilo não era sobre mim apenas, mas sobre como a minha presença também contribuía para o mundo ao meu redor.
Brasília estava me mostrando que as flores no meio do caminho não eram por acaso.